Bom dia a todas e a todos. Não, me ajuda aí. Bom dia. Aí melhorou. É uma felicidade estarmos aqui mais uma vez, nesse domingo abençoado, em que a misericórdia de Deus nos deu a possibilidade de despertar mais uma vez. E como sempre, nós gostamos nessa oportunidade, desses domingos abençoados, de fazer sempre uma reflexão do Evangelho de Jesus. Ele que nós sabemos que é a luz do mundo, a esperança de todos nós, e acima de tudo a personificação da bondade e da misericórdia de Deus. Porque Ele, Jesus, é o nosso modelo e guia, aquele que veio fazer com que nós tivéssemos a capacidade de buscar no propósito de Deus, que é a felicidade para o homem e a mulher do mundo, a causa do nosso viver. Mas que nós, por ainda sermos seres imperfeitos, escolhemos muitas vezes estradas, caminhos, que, diferentemente daquilo que nós idealizamos para a nossa vida, nos leva a locais sombrios e de muitas dores. E hoje nós vamos fazer então uma reflexão do Evangelho de João, no seu capítulo 15, versículo 7. Cuja fala de Jesus é a seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será concedido. É uma palavra muito forte, né? Nós, em sã consciência, o que nós temos pedido a Deus? Porque a proposta de Jesus, para nós estarmos nele e ele em nós, é algo que precisa ser muito pensado. Estar em Jesus, quando ele nos fala que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é entender que a sua proposta é que nós tenhamos a capacidade de entender que tudo que nos ocorre é só pela vontade e misericórdia de Deus. Mas o que nós temos pedido a Deus? Vamos fazer uma reflexão bem rasteira de nós mesmos. Quando nós éramos pequenos, tudo que nós pedimos aos nossos pais era aquilo que nós necessitaríamos mesmo? Vamos evoluir um pouco mais. E os nossos filhos? Tudo aquilo que eles nos pediram, nós lhes concedemos? A resposta, logicamente, é não. Porque muitas daquelas coisas que os nossos filhos nos estavam a pedir era algo que não seria necessário para as suas vidas e mais, poderia lhes causar, com o tempo, aborrecimentos e dores. Então, a proposta de Jesus, de nós estarmos nele e ele em nós, é justamente isso. De saber que existe um Pai misericordioso e bom, que quer sim que todos os seus filhos tenham o melhor para eles. Muitas vezes nós pedimos aquilo de que nós não necessitamos. E muitas vezes que as portas de Deus se fecham aos nossos pedidos, nada mais são do que livramentos que o Pai Celestial
nos concede pela nossa incapacidade de pedir. Mais ainda, quando nós oramos, quando nós fazemos as nossas preces, muitas são as vezes que eu não tenho a capacidade de entender aquilo que eu peço. Muitas vezes eu estou a pedir ao Pai que me dê paz, e eu faço da vida daqueles que estão ao meu lado um verdadeiro inferno. Muitas vezes estou a pedir para o Pai saúde, quando os meus atos, os meus pensamentos e as minhas palavras me adoecem. Muitas vezes eu estou a pedir ao Pai as riquezas do mundo, e muitas vezes essa riqueza é a perdição de muitos. Porque Jesus nos dava como recomendação de pedido de riqueza aquilo que a traça não corrói e o que os ladrões não roubam. Porque nós teríamos que pedir exatamente aquilo que fosse nos dar no nosso patrimônio eterno a possibilidade de uma vivência pacífica. Porque na oração que nós fazemos ao nosso Pai Celestial, às vezes não entendemos que entre a rogativa, que é a prece, e a concessão, existe um propósito. E o que é esse propósito? O propósito é: para que eu preciso do que eu estou pedindo? E mais das vezes nós fazemos esses pedidos, mas não temos nenhuma ação para sermos merecedores do que estamos a pedir. Jesus, quando curava, ele não fazia isso sem antes suplicar a Deus que lhe desse a possibilidade de ser um instrumento da cura daquelas pessoas a quem ele buscava. E Deus certamente sempre deu a ele, Jesus, a cura dos seus irmãos, porque esse era um pedido de coração de Jesus. Mais que isso, Jesus fazia, antes de curar, uma verificação se aquilo que ele estaria a trazer era a necessidade daquela criatura que o buscava. Então, basicamente, todas as curas de Jesus foram feitas por pessoas que buscavam a Ele. Mas o que significa buscar Jesus? Para que Ele esteja em nós e nós nele. Nesses dias tão difíceis, em que a humanidade terrena está envolvida nas suas próprias loucuras, homens que têm em suas contas bancárias bilhões de dinheiros, vivendo como se fosse eternamente ficar sobre essa terra, se esquecendo sobretudo que tudo que a misericórdia de Deus nos concede é o empréstimo. Nós somos depositários e não proprietários. Então, muitas dessas criaturas que estão com os seus dinheiros aos milhares, aos milhões, aos bilhões, haverão de sair daqui sem levar
um tostão sequer, mas tendo como patrimônio apenas as suas boas ou as suas más obras. Por isso, que estar em Jesus significa, acima de tudo, desde o despertar em uma manhã, suplicar ao Senhor dos mundos que nos dê a força, a coragem e a fé para o exercício dos necessários desafios evolutivos que todos nós temos. O companheiro difícil que está ao seu lado muitas vezes é um ser que precisa da sua atenção. E muitas vezes nós nos sentimos ofendidos por eles, mas se fôssemos ver as suas situações, muitas vezes chegaríamos à conclusão que as dores que eles experimentam são muito piores do que as nossas. Então, estar em Jesus é ter esse entendimento, ter a paciência. Porque todas as vezes que nós oramos a Deus, Ele nos ouve. Mas como um pai diligente, faz com que o tempo dê a possibilidade de nós entendermos o nosso pedido, para daí observar se nós realmente precisamos disso. E o mais interessante é que muitas vezes, na nossa impossibilidade de entender, achamos que o Pai não nos atende às rogativas. E muitas vezes, aquilo que nós estamos a pedir nos chega através de uma intuição, de um pensamento que nos possibilita a resolução de um problema. Deus opera pelos seus anjos a nos trazer a solução. Muitas vezes, aquele que está ao nosso lado, de quem nós não esperamos nada, a ideia que Ele nos traz, nos aclareia os pensamentos e nós achamos a solução dos problemas. Muitas vezes, pessoas que nós nem conhecemos, através das suas sugestões, dos seus atos, fazem com que nós consigamos, efetivamente, receber por vias indiretas aquilo que temos suplicado ao nosso Pai Celestial. Jesus conta-nos uma parábola do filho pródigo que dá mais ou menos o entendimento daquele que pede sem saber do que necessita. Só relembrando, a parábola do filho pródigo é aquele jovem que, vivendo num lar abastado, com o pai tendo posses, ficava ali no exercício das funções que lhe eram próprias, mas ele queria mais. Pediu então ao pai que lhe desse a parte que lhe cabia na sua herança, porque ele queria experimentar o mundo com seus prazeres e suas possibilidades. E esse jovem, ao pegar aquilo que lhe cabia, saiu desvairadamente pelo mundo, procurando as companhias desagradáveis, os atos nem sempre lícitos, saudáveis. Fez com que, ao largo de pouco tempo, ele se visse sem amigos, sem dinheiro e sem saúde. Necessário foi, para que ele tivesse o seu sustento, que está numa propriedade onde ele dividia com os porcos a sua alimentação. E eis que um dia
grande sofrimento chega até aquela mente atribulada, quando ele saudosamente recorda-se dos tempos ditosos em que ele tinha um lar honrado, um pai cuidadoso, que nada lhe faltava e que ele tinha sim uma felicidade. Doloridas lágrimas caem dos seus olhos. Ele então toma uma decisão de ir de retorno ao seu lar, mas ainda pensava se o seu pai lhe consideraria a possibilidade da vivência sublime. Ao chegar na sua casa, sabendo do retorno do seu filho, seu pai pediu que matado fosse um novilho. Uma grande festa se fez. E dizia o pai que o filho querido haveria retornado ao seu lar e que isso é um motivo de festa. Nós outros, nessa parábola de Jesus, muitos de nós nos encontramos exatamente como esse filho, que nessa proposta da vida sublime, na amorosidade, no perdão, na caridade recomendada por Jesus, buscamos as coisas do mundo, nos frustramos e nos vemos muitas vezes deserdados das possibilidades, mas o Pai misericordioso e bom sempre estará de portas abertas, esperando o nosso retorno. Por isso que para viver em Jesus é necessário que nós tenhamos essa preocupação de sempre, desde o nosso despertar, da nossa prece de gratidão ao Senhor da vida por mais um dia, de buscarmos onde quer que estejamos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações, testemunhar Jesus, para que Ele, estando em nós, possa, de uma forma equilibrada, nós também estarmos nele. E aquela pergunta que deveria nortear a nossa vivência, quando a dificuldade nos chega, é fazer aquela sublime pergunta a nós mesmos: em meu lugar, o que faria Jesus? Porque essa pergunta faz com que muitos dos nossos equívocos possam ser resolvidos. Ele que foi a suprema bondade e misericórdia, que fez com que o amor que Ele trazia fosse recomendado até que nós tivéssemos esse mesmo amor pelos nossos inimigos, pelos nossos desafetos. Porque o nosso inimigo, ou aquele que nós achamos sê-lo, nada mais é do que um irmão em humanidade, que também padece dos seus problemas, das suas dores e dos seus sofrimentos. E nessa vivência sublime de entender que, como seres que ainda precisam muito da misericórdia de Deus, cada dia nós temos que, antes de estender ao Senhor da vida as nossas rogativas, temos que ter pelo menos a possibilidade de sermos gratos pelo que temos. Nós estamos aqui nessa manhã de domingo em um lar em que mãos cuidadosas nos zelam, em que pessoas que nem nos conhecem fazem com que as suas doações supram as nossas necessidades. Mas quantos nesse momento não padecem numa vivência sob as pontes? Quantos despertaram nessa manhã, ao invés de uma cama confortável e quente,
envolto em andrajos. Se a nossa saúde não é a que queremos, quantos nesse momento padecem nos leitos de dores dos hospitais? Jesus nos chama diariamente para a vivência com Ele, porque Ele sempre está em nós. Nós gostaríamos de, para encerrar, fazer uma leitura de uma página belíssima que o nosso querido irmão Emmanuel nos trouxe na abençoada Lavra Mediúnica de Chico. É a lição 59 do livro Pão Nosso. Sigamos até lá. E diz o seguinte: na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena nos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente não podem receber a imediata satisfação dos seus caprichos, porque no estado de queda ou de ignorância, os espíritos necessitam, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos, ser-nos afeito, porque teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em sua verdadeira característica de infinito, de eternidade, de renovação e de beleza. Na condição de criaturas de Deus, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. E que nesse momento possamos todos, se assim desejarmos, fechar os nossos olhos físicos e pedir ao divino amigo Jesus que nos envie os seus anjos, os seus mensageiros, e que faça com que, através desses medianeiros de boa vontade, o passe fluídico e magnético que iremos receber possa ter o condão de equilibrar as nossas forças físicas e espirituais. E te pedimos, Jesus, fortalece a nossa coragem, a nossa força, a nossa fé. Dá-nos, Senhor, sempre sermos mais gratos por tudo que temos recebido de vós, enquanto muitos dos nossos irmãos em humanidade padecem das suas dores, dos seus abandonos, das suas frustrações. Permite, Senhor, que esse lar abençoado que nos alberga possa ter sempre doadores de boa vontade, voluntários prestimosos, colaboradores amorosos, diretores diligentes, para que nada nos falte. Permita, Senhor, que cada um de nós sejamos abastecidos com o vosso amor e com a vossa misericórdia, e que tenhamos a capacidade
de dividir as bênçãos recebidas por vós a todos os que conosco caminham nessa empreitada. Que dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais e da nossa mãe natureza próxima, uma profusão de bênçãos caiam sobre todos nós, sobre os todos que aqui labutam, sobre os todos que aqui vêm. E que nesse momento, a oração que um dia nos ensinaste, Senhor, seja a nossa súplica ao Senhor Deus Pai de bondade e misericórdia infinita, para que sempre esteja conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas na medida em que nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixeis cair em entrega às tentações do mundo, Senhor, mas livra-nos de todos os males. E nós pedimos isso porque sabemos ser seu todo o poder, toda a glória para hoje e sempre. Mãe Santíssima, vós que sois a mãe de todas as mães, nós também a saudamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. E é com essa prece que nós suplicamos ao nosso Pai de bondade e misericórdia infinita a graça de nos conceder uma semana de saúde, de alegria, de equilíbrio e de paz. Que assim seja, Senhor.